Já faz um tempo que eu gravei um vídeo sobre como fazer um plano de voo completo. Eu tava aprendendo ainda, enfim, as coisas mudaram um pouco. E hoje eu queria refazer esse vídeo com vocês. Vai ser um guia completaço de como preencher um plano de voo. Se você não sabe nada mesmo do plano de voo, vou dar algumas dicas também sobre o voo visual. Assiste até o final esse vídeo se você quer aprender de uma vez por todas a preencher um plano de voo visual. E instrumentos também, vou comentar um pouco sobre o visual, instrumentos e algumas coisinhas que são alguns detalhes legais para vocês saberem sobre plano de voo. Um adendo antes da gente começar, existe o aplicativo oficial que a gente manda os planos de voo para a aviação, né? Que é o FPL-BR. Esse é o aplicativo que depois que vocês checam o piloto privado de vocês vão baixar, fazer o cadastro de vocês e lançar os seus planos de voo para o piloto comercial e depois, caso vocês sigam na executiva. Na linha aérea, existem os planos de voos repetitivos, que são planos de voos repetitivos, né? Toda segunda-feira, 8 da manhã, tem um voo da Gol Santos Dumont para Congonhas. Aí 9 da manhã tem o mesmo voo Santos Dumont para Congonhas. Se tem sempre, constantemente, o que a gente chama de aviação regular, né, aviação agendada, a gente não precisa ficar lançando o plano loucamente. As linhas aéreas mandam um documento lá para o DCEA, né, para o CGNA, com os planos de voos repetitivos e aí a coisa fica mais organizada. Mas enquanto você estiver no Aeroclube ou caso você voe na aviação executiva, você vai lançar o plano de voo pelo FPL-BR. Dá para lançar numa sala IS, mas é a coisa lá que os Incas faziam, a galera da Varig escrevia lá plano de voo físico. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Então a primeira coisa que vocês vão fazer é preencher a matrícula da aeronave de vocês, a identificação. São 7 caracteres no máximo, isso é uma pergunta que cai na banca. Aí você preenche Papá Romeu, tal. Depois a gente tem a regra de voo. Vocês já conhecem a regra de voo visual, instrumentos, mas tem 2 detalhes importantes, que é a regra Yankee e a regra Zulu. Eles são visuais e instrumentos, só que em algum determinado ponto da rota a gente troca de regra. E a gente escreve esse Yankee ou Zulu justamente para falar, ó, em algum momento eu vou trocar de visual para instrumento ou de instrumento para visual. Como que vocês gravam a diferença? Yankee ou Y já lembra o I. Quando a gente fala Yankee, a gente fala I primeiro. Então a gente começa em instrumento e troca para visual. O que significa colocar Yankee no plano é que em algum determinado momento do voo você vai trocar de regra, mas isso não se limita a você só manter o visual depois. Então, por exemplo, coloquei Yankee, vou decolar instrumentos do Galeão, aí vou virar visual no meio do voo, aí tô indo para o aeroporto que, cara, fechou, mas dá para pousar instrumentos. Eu posso trocar de novo para instrumentos. O que importa no plano de voo é eu falar, decolei instrumentos, troquei de regra para visual, depois para instrumentos, depois para visual de novo, depois para... Não importa. O que importa é como eu decolei e que em algum momento eu troquei de regra. Então, Yankee, decola instrumentos, troco para visual, e Zulu é o oposto. Se vocês quiserem, um aluno me falou disso uma vez, lembrar de visual, zual, né, com Z, né? Então, a gente decola VFR e troca para IFR em algum determinado momento da rota. Dá para a gente trocar para visual depois para FR de novo, enfim. Mas o que importa é decolei visual, troquei para instrumentos. Depois, a gente tem o campo do tipo de voo. O tipo de voo seria o grupo que você se inclui ali. Se é a aviação geral, se é a aviação regular, que é de linha aérea, se é a aviação não regular, que são os voos fretados, ou aviação militar, ou nenhum desses, né? E aí você coloca o X lá. Depois a gente tem o número. Esse é um campo que a gente meio que ignora, que é só para quando a gente vai voar informação. Um voo informação, se você tem 5 aeronaves voando lá informação, existe uma aeronave que é o líder, e aí o controlador vai falar com o líder e a instrução vai valer para todos eles. O voo informação funciona como uma única aeronave. Então você colocaria ali que você é um, né, no caso seja o líder, ou 2, 3, 4, 5, enfim. É um campo que a gente ignora, basicamente. Depois a gente tem o tipo de aeronave. O tipo de aeronave, basicamente a gente precisa colocar o código ICAO daquela aeronave. Como que eu sei o código ICAO? Jogo a matrícula da sua aeronave no RAB, e aí vai ter lá, código ICAO, e aí é a forma mais fácil de você achar. E caso você não tenha especificado o tipo de aeronave, seja experimental, ou enfim, esteja em matrícula, você trabalha na Embraer, sei lá, aí você vai botar o Zulu, 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 Zulu. Tá? São 4, né? E aí lá no campo 18, como eu tinha falado antes, você escreve exatamente qual o modelo da sua aeronave, escreve lá um teste. Tudo que não der certo ali no plano, que você não souber preencher e não tiver a informação, por qualquer motivo, você bota o Zulu, Zulu, Zulu. Não dá pra levar isso totalmente literalmente, mas quase sempre vai funcionar. Lembra desses 4 Zs aí que a coisa fica um pouco mais fácil, mas não é uma regra geral, tá? Só em alguns campos a gente vai preencher isso, como no aeroporto de partida, caso você decole de uma fazenda que não tem código ICAO, ou de destino, ou de alternativa. Então esse Zulu a gente vai usar
de vez em quando, tá? Depois, pessoal, a gente tem a categoria de turbulência, que é basicamente o peso máximo de decolagem da sua aeronave. Se for abaixo de 7.000 quilos, ou se eu não me engano 15.500 libras, você vai ser leve. Se for entre isso, entre 7.000 quilos e 136.000 quilos, ou em libras, né, de 15.500 libras até 300.000 libras, a gente tem a aeronave média. E se for acima disso, né, acima das 300.000 libras ou 136.000 quilos, a gente tem as aeronaves pesadas, que são as heavies, né? Que aí quando você for chamar, você tem que falar Lufthansa 123 Heavy. O controlador já sabe que você vai precisar de uma atenção especial ali na hora de sequenciar. E existe ainda o A380, que é a Super ou Jumbo, que é o A380. Basicamente é ele, assim. Talvez o Antonov, não sei. Será que o Antonov é? Provavelmente é. Depois a gente tem um campo que é um pouco caótico, que é o campo de equipamentos e do código transponder, como o seu transponder funciona, se vai ser modo Alpha, Charlie, Sierra. Esse é um campo que é muito relativo, depende de cada aeronave. Cada avião que você for voar, você vai ter que buscar ali no manual, perguntar pra galera que já voou ele, quais equipamentos que tem, quais antenas, enfim, o que o avião faz, o que o avião não faz. Isso é uma coisa muito particular de cada aeronave e esse talvez seja o campo menos preciso do que eu posso falar para vocês, assim. Depois, a gente tem o aeródromo de decolagem, né? Eu acho que nem tem muito o que falar. Normalmente a gente coloca o código CAL, 4 letras, né? Serra Bravo, Golf Lima, Serra Bravo, Romeo Juliette. E se não tiver, né? Se for uma fazenda, alguma coisa assim, Zulu, 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 Zulu. Como a gente já tinha conversado. E depois a gente tem a hora de EOBT, não é a hora de decolagem, hora estimada de calços fora, do inglês Estimated Off-Block Time. É basicamente a hora que você vai movimentar a aeronave, vai tirar o calço, iniciar o pushback, iniciar os motores. Depois a gente vai ter o campo de velocidade de cruzeiro. Lembra que essa velocidade é VA, tá? Não é VI, não é VS, não é VE, é VA, velocidade aerodinâmica ou velocidade verdadeira. É a velocidade em relação à massa de ar que você está voando. A gente não usa a do solo, né? Porque tem influência do vento e o vento muda muito na rota. Às vezes do momento que você planejou o voo até o voo em si, o vento já mudou. Então a gente usa a VA, que é a minimamente um pouco mais próxima. E a gente utiliza uma letra e 4 números para a gente escrever sobre essa velocidade. Então, por exemplo, se eu for voar a 105 nós, eu vou botar N0105. Ah, mas nó em inglês começa com K. Sim, mas quando a gente coloca o K nesse campo do plano de voo, a gente está falando de km por hora, quilômetro por hora. Toma muito cuidado para não confundir isso. Eu sei que nó em inglês é knot, né, com K no início, mas não é com K quando a gente preenche o plano de voo, vai ser o N. Se eu vou voar 80 nós, vai ser N0080. Se eu for voar a 130 km por hora, vai ser K0130. E lembra que é VA, porque isso foi pergunta minha de prova, foi pergunta minha de check. A única exceção daqueles 4 números que eu falei para vocês é o número Mach. A gente usa M086, por exemplo, para Mach 0.86. Depois, a gente tem nível de voo. E aí, nível de voo, via de regra, a gente vai usar o F. Vocês já devem estar acostumados com FL, mas esquece o L quando a gente for preencher plano de voo. É só uma letra e 3 números. F030, 050, 055. Se a gente for voar abaixo da altitude de transição, a gente não vai voar em nível, a gente vai voar em altitude. Então a gente coloca o A, né, de altitude. Vou voar a 3.000 pés. Mesmo que a gente não vai colocar 3.000, né? Mas eu vou botar A030. Vai ser o A, porque a gente está abaixo da altitude de transição. E a gente ainda tem a opção de colocar VFR, caso você vá voar em corredores. A gente tem várias variações de altitude. Dependendo, a gente vai passar próximo do aeroporto, a gente vai voar abaixo. Daqui a pouco a gente vai começar a subir. Aí vai passar perto de outro aeroporto e vai descer de novo. Não tem como a gente ficar colocando campo a campo cada mudança de altitude que a gente vai fazer. Então a gente coloca VFR e lá embaixo no campo de observações, no campo 18, a gente coloca Alt Max Réia, Alt Min Réia, Alt 3.000 pés. Depois, pessoal, a gente tem o campo rota. Esse é o campo mais complexozinho também da gente conversar. Eu vou colocar alguns exemplos de imagens aqui para vocês saberem, mas a gente consegue colocar a saída que a gente vai fazer, a aerovia, os pontos de aeronave, DCT, que é Direct, né, Direct to. Para o voo visual, como eu comentei com vocês no início, a gente vai usar muito as coordenadas. Por exemplo, vou fazer um bate e volta, no mesmo plano de voo, né? A gente faz muito isso em Juiz de Fora. Faz Juiz de Fora, Barbacena, Zona da Mata, volta para Juiz de Fora. Então, em vez de eu colocar no campo rota Sierra Bravo, Bravo, Quebec, que seria o código de Barbacena, a gente não coloca código ICAO no campo rota, a gente coloca as coordenadas do aeroporto. Então, você vai lá no Rota Air, né, no AIS Web, e aí você coloca o código ICAO do seu aeroporto, e uma das primeiras informações vai ser as coordenadas geográficas. A gente não utiliza a coordenada completa, a gente utiliza nas latitudes
os 4 primeiros dígitos, ou seja, o grau e o minuto, e nas longitudes, os 5 primeiros dígitos, os graus e o minuto. Então a gente colocaria, por exemplo, vou inventar uma latitude, né? 3025 Sul, 04315 Whisky. Caso eu vá seguir para um outro aeroporto, no caso do exemplo que eu dei, para a Zona da Mata, e eu vou mudar a minha altitude, eu vou colocar barra, e aí eu coloco a minha nova velocidade e o meu novo nível de voo ou altitude. Uma forma de vocês lembrarem qual que é primeiro, o nível de voo ou qual que é a velocidade e tal, é só lembrar como está no plano. Primeiro vem velocidade, depois vem nível. Eu sempre confundia isso na hora de preencher na mão. Bota lá DCT, coordenadas geográficas do aeroporto que você vai fazer o toque remet, barra, velocidade, nível de voo, e aí DCT, o outro aeroporto, que aí no caso vão ser as coordenadas. Caso vocês vão voar em corredores, aí vocês vão botar DCT, o primeiro ponto que vocês vão entrar nos corredores, então as coordenadas daquele primeiro ponto. Aí, por exemplo, vou entrar na posição preto, é uma posição que a gente voa bastante lá em Juiz de Fora, quando a gente vai para o Rio. A gente coloca DCT e aí as coordenadas de preto, não preto escrito por extenso. Se eu botar esse preto escrito por extenso, seria um fixo RNAV, não é o caso, é uma posição visual. Então a gente não colocaria escrito por extenso. A gente coloca as coordenadas de preto. Depois das coordenadas, a gente coloca REA, que é exatamente o código dos corredores visuais. No campo 18, você preenche quais corredores você vai voar. E aí, depois do REA, você preenche a coordenada geográfica do fixo de saída. Então, um voo que eu costumava fazer bastante era DCT, as coordenadas de preto, REA, coordenadas de Pontal, que é lá embaixo, lá no Rio, perto de Jacarepaguá. E aí de Jacarepaguá eu botava DCT, coordenadas de Jacarepaguá, depois fazia o oposto do que eu fiz, né? Aí DCT, Pontal, REA, coordenadas de preto, e aí DCT, Juiz de Fora. Ou nem precisa botar esse último DCT, porque eles já sabem que você vai seguir para Juiz de Fora. E eu lançava um plano fechado, né? Juiz de Fora, e aí lá embaixo eu botava com intenção de toque remete em Jacarepaguá. Depois a gente tem o aeroporto de destino, muito parecido com o aeroporto de partida, é o código CAL ou Zulu. A gente tem o tempo previsto de voo, então você coloca lá quanto tempo vai durar o seu voo. E a gente tem a alternativa, tem que colocar também, que aí você coloca um aeródromo ali do meio do caminho, um aeródromo que tenha auxílios para navegação, caso você precise voltar, caso o aeroporto feche, enfim. Aí a gente tem uma outra opção do segundo aeródromo de alternativa. Eu particularmente nunca coloquei, mas se quiser colocar, não custa nada, né? Vai doer, então pode colocar também. Aí depois a gente tem o campo de outros dados. Esse é um campo muito complexo. O que a gente mais vai usar aqui vai ser o RMK, que a gente vai colocar por extenso alguns dados, né? Por exemplo, esse exemplo que eu dei de toque remete em Jacarepaguá, eu colocaria RMK, voo de instrução com intenção de TGL, Sierra Bravo, Juliette Romeo, Altimax REA. Outra coisa que a gente vai colocar também é o PER, que é a performance da aeronave, que é exatamente a velocidade que ela cruza a cabeceira para pouso, né? Então, o Cessna, por exemplo, é categoria alfa, cruza com menos de 91 nós. Se cruzar com mais de 91 e menos de 121 vai ser Bravo. Mas quanto mais rápida a aeronave cruzar, maior vai ser a categoria e diferente vai ser o procedimento, porque ela vai voar mais rápido, né? Um caça pousa muito diferente do que um Cessna 152, por exemplo. A gente coloca também, normalmente, o FROM, que é o aeródromo da última decolagem. No caso de avião de aeroclube, a gente coloca o aeroporto da base, né? Então, você bota o FROM, Sierra Bravo, Juliette Romeo. Também é comum a gente colocar o OPR, que é o operador da aeronave. Então, no caso de avião de aeroclube, é o próprio aeroclube. A gente coloca lá aeroclube de Juiz de Fora. Em voos do tipo Yankee Zulu, a gente precisa colocar também o Route, que é o Road Alternative, né? Ou alternativa de rota, para caso o aeroporto que você esteja voando não possa cumprir com aquela determinada regra de voo que você previu de mudar. Então, por exemplo, está previsto para eu mudar para visual num determinado ponto, aí cheguei lá, ouvi o ATIS e eu vi que o aeroporto não está visual, está só instrumentos. Então tem que ter um aeródromo de alternativa para caso eu não consiga cumprir aquilo que eu imaginei. É obrigatório, a gente tem que ter o route. E no caso de voo por instrumentos, é comum a gente colocar o TAUT também, que é o Take-Off Alternative, que é a alternativa de decolagem, para caso você tenha alguns problemas ali pós-decolagem, aí é uma discussão mais complexa, mas no caso de um avião bimotor, a gente consegue diminuir um pouquinho os mínimos de decolagem caso a gente tenha um TAUT, que significa que a gente consegue voar monomotor para aquele determinado aeroporto com os mínimos melhores
do que dos que a gente decolou, e a gente consegue baixar um pouquinho os mínimos de decolagem para a gente iniciar a decolagem. No caso do monomotor, pode colocar, mas você vai ter que voltar para o aeroporto que você decolou, né? Você está mono e perdeu o motor, então você tem que voltar. Mas lembra disso, Halt é de rota, né, de alternativa, relacionada ali com as regras Yankee Zulu, e o Taut é para caso aviões bimotores tiverem pane após a decolagem. É comum no voo instrumento a gente colocar o Taut. Não é uma regra geral, mas é comum que a gente coloque. Depois a gente tem a autonomia, que é o quanto de autonomia que você tem ali, né? Quanto de tempo de voo que você consegue se manter no ar. Então a autonomia é isso, é o quanto de combustível você tem nos tanques em tempo e não em litros. E pessoas a bordo também, né? Aí são homens a bordo, né? São as pessoas que tem ali, contando com os passageiros, tripulação. E tem um conceito também que é legal, que é o TBN, To Be Notified. No caso daqueles planos de voo repetitivo, eles não passam o número exato de passageiros quando eles mandam os documentos, porque eles não sabem, né? Às vezes o passageiro cancela em cima da hora. Nesses planos repetitivos, eles botam o TBN, que é o To Be Notified. Aí quando o avião vai pedir autorização para táxi, né, no avião de linha, eles falam com 103 almas a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, tá para um táxi com 1547. E depois, pessoal, a gente tem alguns campos de equipamentos, de emergência, algumas coisas assim, que vocês não tiverem na aeronave de vocês vão riscar. Eu baseei todo esse vídeo na MCA 111, que é o documento oficial sobre plano de voo. Vou deixar aqui na descrição para vocês consultarem lá na MCA 111. Podem deixar aqui embaixo nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida, caso alguma coisa tenha ficado mal explicada. E caso vocês queiram que eu faça um vídeo preenchendo um plano de voo junto, fazendo uma rota específica, comenta aqui embaixo que a gente faz esse plano de voo junto aí, eu gravo e tal, vai ficar um vídeo bem legal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar um like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam. Valeu!